Como é bom reunir amigos para bater um bom papo, hein? O nosso podcast de hoje é sobre isso: amizade, projetos, dois amigos que se encontram nesta mesa para uma boa conversa. Já já. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade, nesta quinta-feira especial. Hoje é dia 9 de janeiro, estamos ainda nos primeiros dias deste ano de 2025 e eu tenho o privilégio, o prazer e a alegria de receber na mesa de hoje para esse bate-papo meu amigo Luiz Porto. Prazer, obrigado por vir aqui. Demorou, né, Luiz? Já era para estar vindo aqui há muito tempo, né? Verdade. Mas sempre tem um tempo certo, né, pastor? É verdade. E começando o ano já participando deste podcast, eu tenho acompanhado, são episódios bastante relevantes. Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Luiz, a gente vai conversar aqui um pouco, né, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Praticamente foi na maternidade que a gente se conheceu, Verdade. né? Porque a gente não é tão velho. Mas a gente já se conhece e a gente se conheceu, na verdade, nos corredores das rádios, né, aqui de Belém, lá na Guajará FM. Isso. Foi ali que a gente se conheceu. Na verdade, você já fazia ali um trabalho com a rádio, e quando a Assembleia de Deus arrendou a rádio ali, a gente já te conhecia. E a gente começou a traçar uma amizade, um caminho, e você sempre buscando alternativas, né, dentro da área da comunicação. Fala um pouco pra gente, então, aí como começa esse teu trajeto, esse teu caminho na comunicação, na radiofonia, enfim. Isso. Meu pai sempre foi minha referência. Meu falecido pai, reverendo Melquisedeque Franco Porto, sempre foi minha referência. E ele começou a fazer um programa de rádio junto com Hélio Gueiros, na PRC5 Limitada. Lembra disso? Nessa época dizia assim, olha, Rádio PRC5. Rádio Clube do Pará. Era lá na Presidente Vargas. E uma época eu fui com ele, eu tinha eu acho que uns 7 anos, Ivaldo. Foi o primeiro contato que eu tive com rádio. Acho que ali nasceu essa paixão por rádio, porque meu pai fazia esse programa da Igreja Presbiteriana. Ele sempre foi minha referência, sempre acompanhei ele no ministério dele, e o rádio foi algo que teve, para mim, uma importância muito grande, né? Então, através dessa primeira experiência que eu comecei a me apaixonar por rádio, mas não comecei com rádio, né? Na verdade, eu comecei como cantor evangélico. Sim, verdade, verdade. Comecei como cantor evangélico. Eu estava compondo várias canções para o grupo de jovens da minha igreja. Foi quando meu pai chegou comigo: meu filho tem talento, né? Vamos gravar, então, veja quanto faz orçamento. Foi quando eu procurei lá o nosso querido Raimundo. Raimundo Batista. Que eu gravei o meu primeiro vinil. Olha, mano, eu sou do tempo do vinil. Meu amigo. E esse vinil foi Me falaram já sobre esse vinil. Foi realmente a chave que foi virada para um trabalho que eu tenho feito até os dias de hoje. Maravilha. Então, aí depois, qual foi a primeira rádio que tu foste trabalhar já como locutor? Isso. Aí eu tinha meus 19 anos, entrei no banco para trabalhar, ganhando meu dinheirinho. Foi quando eu comecei a pesquisar horários de rádio para locar. Foi quando eu fui lá com Francisco Filho, mano. Sim. Tem horário aí para me alugar? Tem. Era Guajará AM. Comprei 10 minutos e fiz com o pessoal de jovens lá. Foi o meu primeiro processo de rádio, 10 minutos. E quando o pastor Jerônimo comprou um horário na televisão, que era a Igreja Eletrônica, ele me vendeu meia hora. Tinha Igreja Eletrônica, mas Sim. Ele tinha alguns horários que ele estava locando também na época, né? Eu loquei, aí eu comecei também a fazer TV, rádio e televisão. Então, começou uma carreira de sucesso, graças a Deus, pagando inicialmente. Sim. Foi quando surgiu a oportunidade do Lupo de Castro arrendar a rádio, primeiro para a Assembleia de Deus,
Aí eu ficava ligando pro Daniel Gouveia lá. Toca a música do Luiz Porto aí, eu disfarçando a voz, né? À noite eu era apaixonado por rádio, né? Sim, sim. E o meu sonho era entrar na rádio, sabe? Evangélica mesmo, assim, com uma programação musical que na época tinha. E foi quando eu comprei um horário também. Com o Valmir Gomes, que era o diretor da rádio, comprei um horário lá. E começou uma amizade com o pessoal lá, o Benervides Ramos. Sim. Né? Passei um período lá com programas locados, foi quando a Quadrangular rendou. Aí eu já me tornei profissional do rádio. Sim. O pastor Lourival se tornou o diretor. E me contratou com a Silvia Randel. E a partir daí foi que veio Valdo Costa, a gente começou a fazer um trabalho lá. Graças a Deus, muito relevante aqui para a cidade. Maravilha. Até porque era a única FM de Belém, né? Verdade. E assim, né, Luiz, a gente teve a oportunidade ali, o privilégio de construir, né, um grupo de pessoas, né, que trabalham com a rádio. Aí você vai ter depois, eu lembro o Juninho Brasil hoje. Isso. Também, que é da nossa... O Chicão, verdade, que hoje é pastor de uma igreja. Verdade. Lá em Castanhal, né? Na verdade, o Chicão, ele assumiu a rádio junto com a Assembleia de Deus na época, né? Porque hoje a Guajará AM que você fala é hoje a Rádio Transpaz, né? Transpaz, é. E então a Liberdade agora é uma FM, né? Agora é uma rádio digital. Né? Digital, enfim. É. Então, mas quando a gente olha, então, Luiz, para os colegas, né? Vamos falar dos nossos mestres lá, o nosso querido pastor Jerônimo Filho, né? Que foi uma referência. Nós tivemos o pastor Elias Teodoro, que era também, que tinha uma voz muito bela, né, para a rádio. E assim, a gente viu o quanto a rádio ela foi importante. Eu ouvi, você deve ter ouvido muito ao longo da sua carreira aí, pessoas que encontram a gente nas igrejas, nos eventos, de, poxa, tu não sabes o quanto eu esperava aquele horário. Aquele horário era um momento de consolação para a minha alma. Eu tenho pessoas que dizem assim, o Senhor foi meu discipulador, porque eu sempre fiz rádio, mas eu sempre trabalhei com a parte também da pregação, né, dentro da rádio. E as pessoas sempre falam isso, a gente encontra muito, inclusive agora no evento que teve, agora no final do ano, o evento do Conexão Direta, né? Encontrei pessoas que me ouviram na rádio, olha, faz muito tempo, né? Então, olha só, que coisa boa, né? A gente dá tempo, tu não encontra muita gente, porque tu estás na rádio, né? De vez em quando tu está lá na Amazônia Viva e tudo, mas daquela época. Isso. Naquela época foi uma época, que eu digo, áurea do rádio, né, Ivaldo? Porque... Na verdade, a gente acompanhava várias programações locadas da Assembleia de Deus em várias rádios aqui de Belém. Foi quando a Assembleia de Deus entrou, já com uma programação mais musical, com uma programação voltada às novidades, às notícias, trazendo já em cada horário um locutor, já com aquela formação jornalística, sim, né? Como a dinâmica. Santos, e tinha vários outros amigos nossos. Mas eu acredito muito que na nossa época, que nós entramos, a gente teve a oportunidade de profissionalizar a rádio mesmo de fato, né? De transformar a rádio, porque quando nós entramos na rádio não tinha roteiro comercial, não tinha roteiro musical, não tinha realmente uma logística comercial, não tinha um departamento comercial, um departamento de eventos. Foi quando começamos a criar tudo isso e a rádio se tornou uma rádio profissional, com locutores sendo pagos, porque não era, porque muito antes eram voluntários, pessoas que se voluntariavam para fazer. Não, a rádio se tornou profissional até nessa questão. Eu tive minha carteira assinada, então eu era um profissional de fato. Foi que nasceu justamente essa questão da gente estar como profissional. Então, como tal, a gente desenvolveu um belíssimo trabalho, você lembra disso, né? Junto com a pastora Silvia, era o Francisco Soares, veio o MM do Brasil. Sim. Já ali fazendo um timaço, não era um time, era uma seleção. Realmente era uma programação bastante cheia de lançamentos musicais, interatividade com o público, e onde nós andávamos, onde nós íamos, nós éramos conhecidos, porque a rádio era a companhia do povo. E até hoje, Valdo, eu já não estou no rádio há 6 anos. De vez em quando eu volto. É do esporte, manda um alô para mim na rádio. Tem gente que ainda ouve a gente mesmo sem a gente estar lá. Eu digo, mano, já faz tempo que eu não estou no rádio, não tem jeito.
Eles, pô, tu mandou alô pra mim lá na rádio. Não, eu vou mandar, amigo. Ó, me escuta lá, hein? Mas é isso, é o fruto de um trabalho que nós desenvolvemos que até hoje está na memória das pessoas. Verdade. Eu tive o privilégio, Luiz, de trabalhar nas 3 rádios, de dirigir as 3 rádios. Verdade, eu me lembro disso. Lá, a FM Liberdade, na época Guajara FM, foi. com a Silvia Randel também. Isso. A Amazônia Viva, que eu fui a primeira voz que entrou no ar lá, né? A Amazônia Viva. E a Transpaz AM, na época, que eu também ajudei a fundar, né? O começo, tanto da Amazônia Viva como da Transpaz. Exato. E a gente, então, o tempo todo sempre se encontrando, né? Assim, a gente, às vezes, até tentava sair da rádio, mas a rádio não saía da gente. Né? Tanto é que hoje o podcast, você está com um projeto que a gente vai falar já sobre ele, que tem a ver com podcast, com comunicação, porque, na verdade, em suma, o suco de tudo é isso. Verdade. Somos gente de comunicação. Exato. Né? Verdade. E até é interessante, o Nicolai está me lembrando, que antes de existir podcast, por ideia dele, inclusive, ele ia para lá e filmava o meu programa. Então era exibido como se fosse um podcast também, né? Era o pessoal não ouvia, né? Então eu tá rodando música, aí a gente filmava. Eu dizia, agora nós estamos aqui no estúdio e tal, daqui a pouco a gente vai dar hora, eu vou entrar falando isso. Então já era um podcast já. Verdade. Embrionário, né? Eu acho incrível, Valdo, que hoje nós temos uma tecnologia, se nós tivéssemos há 15 anos atrás, meu amigo, seria fantástico, porque eu e Valdo, né, a gente não é velho, mas porque o processo tecnológico ele é muito acelerado. Muito rápido. Nós éramos na época da cartucheira, meu amigo. Cartucheira. A cartucheira era um comercial por cada cartucho. Verdade. Então, hoje você tem, 10 comerciais no computador. As músicas no computador. Meu amigo, ele tinha o maior trabalho de tocar um vinil que não fosse furado, porque se fosse furado, ele ia engatar no ar. Então, todas essas dificuldades nós enfrentamos numa época que não tinha uma tecnologia avançada. E a cartucheira, só para você ter ideia, um cartucho era mais ou menos desse tamanho, assim. Era grandão. Então tinha que ter 2 cartucheiras, às vezes 3. E ficava um monte de um lado e um monte de outro. Aí Verdade. De 30 em 30 segundos tinha que mudar. Eu quero até parabenizar, mandar um alô pro Cristiano Sérgio, que era um rapaz de muita habilidade na época do cartucho. E até hoje o nosso querido Cristiano está no rádio, e a gente passou por esse processo tecnológico, né? E se tivéssemos, de fato, né, toda essa facilidade que hoje tem um rádio, na época que nós começamos, era fantástico. Mas tudo tem o seu tempo determinado, né? Com toda a dificuldade que tivemos, conseguimos fazer algo que ainda está na memória do povo. Maravilha. Aí, Luiz, claro que além da tua carreira como cantor lá no início, você é um compositor, entrou para a rádio, mas também veio o teu lado produtor. Isso. Não é? É porque no rádio eu comecei a criar algumas situações. Quando o pastor Martini assumiu a emissora, a gente entrou na direção de programação e eu comprei um horário lá. Pastor, eu quero comprar um horário. Beleza. Vou vender para ti. Eu comprei um horário lá, em 1 hora. E eu comecei a fazer daquele horário algo que pudesse ser produtivo para a minha vida, sabe? Foi que eu criei os festivais, festival Fest Talentos. Aí eu criei o festival e através dos festivais eu podia premiar o campeão com uma gravação, na época era CD, né? E aí eu comecei com o Jonas Batista um trabalho com o MIDI Studio. O MIDI Studio era um embriãozinho, né? Sim. O Jonas era irmão do Raimundinho, que gravou o disco, e o Jonas, ele então criou o MIDI Studio, eu ajudei ele nessa produção de vários cantores, né? Através dos nossos festivais. Aí me tornei produtor musical. Através dos meus festivais, eu comecei a produzir os meus campeões, e aí eu fui começando a receber convite para produzir algumas outras produções junto com o Jonas. Aí nós começamos, eu e o Jonas, um trabalho maravilhoso. Aí veio Giovanni Si, Conexão Direta, Oráculos Eterno, Raquel Sodré, e vários cantores, Cleide Duarte, Cláudio Júnior, nós produzimos nessa época. Foi uma época áurea da música paraense. E junto com isso, nós conseguimos levar essas canções para o rádio. Aí foi que a música paraense teve, né, seu lugar, né? Um espaço muito grande aqui em Belém do Pará, com vários cantores surgindo.
muitas produções. E aí eu comecei, então, a trabalhar nessa questão também de produção musical. Até hoje ainda produzo, não tanto quanto antes, né? Porque o rádio também, na época, me ajudou bastante. Com a divulgação, a gente divulgava algo no rádio, Valdo? Você lembra disso? Era a resposta imediata. Lembra do Ponte Jovem? Sim. Que divulgava sim. de manhã, colocava 2.000 pessoas na Igreja Quadrangular, lá da Praça Brasil. A gente divulgava de manhã. Lembra das Jopes? Sim. A gente divulgava as Jopes por muito tempo, lotava. Então o rádio tinha uma resposta imediata quando a gente divulgava, porque era realmente era a mídia do momento, era né? a mídia do momento. E era a única rádio que tinha em Belém, era a nossa em FM evangélica, 24 horas no ar. Perfeito. Bom, além de produtor, a gente está atravessando a tua história, a tua linha do tempo aí com as tuas habilidades, né, no mercado aí de trabalho. Depois você vem como promoter, né? Não só produtor, mas agora promoter, promovendo eventos, promovendo cantores de fora, gravadoras. Eu digo muito que o rádio me ajudou bastante, porque na época eu conheci vários diretores de gravadoras. Belém era muito aquém do cenário nacional, muito aquém. Foi quando as gravadoras tiveram interesse de ter um representante na região. Porque as lojas seculares começaram a comprar CD evangélico. Lembra da Yamada, amigo? Sim, verdade. Cada loja da Yamada, Big Ben, Formosa, as grandes marcas, depois você está citando assim... Mas só para dar um exemplo de grandes empresas que começaram a comprar CD evangélico e vendia muito CD. Diante do Trono, quando eu vendia aqui, era 3.000 peças. Então, eles começaram a vir para cá, os diretores de gravadoras. Foi que eu conheci Maurício Soares, conheci Doninha, né? Então aí eu comecei a criar uma amizade com esse pessoal e a gente começou então a formatar alguns eventos. O Louvor Norte começou a criar força no Brasil, o pastor Lorival, então ele me contratou junto com outros para fazer essa contratação de cantores junto às gravadoras. Na verdade, eu tomava conta do setor de gravadoras no Louvor Norte. No que é de lançamento, falava com o pastor Lorival. Então eu comecei a criar amizade com o pessoal de fora, do Rio e São Paulo, até com os cantores. Foi quando a gente começou a promover eventos mesmo. Com a rádio, a gente lançou vários eventos pela rádio, vários outros eventos em parceria, ajudando outros a fazerem. Então a gente começou a fazer esse trabalho e até hoje a gente está aí e cresceu muito esse meu trabalho ultimamente, porque a gente já vem com uma história, né, Ivaldo? Sim. Já vem com uma experiência muito grande. Praticamente os mesmos diretores permanecem hoje nas gravadoras e já tem essa parceria de muitos anos. Então a gente consegue fazer alguns eventos aqui em Belém, em várias igrejas, em vários ginásios, teatros. Foi aí que me condicionou justamente o rádio, né? A gente conheceu toda essa turma aí que produz eventos no Brasil e que tiveram interesse de produzir em Belém, que Belém se tornou, de fato, até hoje, um alvo das gravadoras e das grandes produtoras. Maravilha. Bom, mas o tempo passou o querido Luiz Porto... Não quieta esse garoto, né? Não aquieta. E é legal, porque isso é a mente empreendedora, exato, né? Um empreendedor ele não aquieta, não tem. Se ele aquietar, não tem como se aquietar, né? Ele está doente, né? Então não tem. Você acaba de fazer uma coisa. Na verdade, quando você está. O empreendedor ele funciona mais ou menos assim, né? Não sei se você concorda. Você está fazendo uma coisa aqui, e nisso que você está fazendo aquilo já abre um monte de possibilidades, você está com outras ideias, exatamente, né? Agora tem gente que fica só no mundo das ideias, e tem gente que vai lá e faz. Verdade. Então eu lembro que você começou a me mandar os convites para as pré-estreias dos filmes. Aí entrou o cinema na história. Então, o cara vem lá, né, lá do início, só visitando o estúdio de rádio, depois entra para a rádio, aloca meia hora na televisão, vai para a direção das rádios, vai fazer produção de cantores, depois vai para a produção de eventos, e agora entra a história do cinema, que é o que você ainda está muito envolvido. Fala pra gente como é que foi. Eu não lembro qual foi, não sei se foi o Quarto de Guerra, que foi o primeiro que eu recebi convite de ti. Fala aí pra gente. Isso. Na verdade, Ivaldo, todos nós começamos naquela época áurea do rádio, todos nós somos empreendedores hoje. Você pode observar, todos nós, sem exceção. Todos se tornaram empreendedores, empresários, porque a gente veio numa geração de rádio que a gente teve a oportunidade de fazer o nosso nome. Aqueles que aproveitaram como nós, né,
e hoje são empresários, continuam até como diretores de grande rede de TV, de rádio, é o que hoje nós temos, né, de nossos companheiros. Você se tornou um empreendedor, dono de escola, de música, né? Eu me tornei empresário, outros se tornaram dentro do próprio nicho, né? Tiveram mais alguns cursos, se especializaram em algumas áreas, se tornaram diretores, até donos de TV e de rádio. A gente tem muitos que fazem isso. E na época, eu tinha um sonho, Valdo, para chegar no cinema, né? Eu tinha um sonho, porque quando eu entrei em contato com o pessoal na época da Line Records, eu tinha um sonho de me tornar um deles. Porque o nosso trabalho era muito Belém. Eu tinha um sonho, e tu acredita que foi no pior momento da minha vida que eu conquistei isso? Na época que eu saí da Liberdade FM, quando eu fui para a Amazônia Viva, praticamente desempregado, né? Estava ali numa pior. Eu fui lá com o nosso querido pastor João Alberto. Eu disse, pastor, eu vou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, porque tinha no Novo Norte, tá? Pastor Lourival, ele disse, vai lá e veja o que você consegue para nós. Eu não consegui para ele só, não. Consegui para mim também, porque na época que eu fui lá na Sony Music no Rio de Janeiro, eu fui com o Maurício Soares, que eu tinha conhecido aqui em Belém. Aí ele falou assim para mim, você está fazendo o que ultimamente? Maurício, eu estou no rádio, mas eu não estou desempregado. Eu sou empreendedor, eu loco alguns horários e estou fazendo alguns horários lá. Rapaz, eu preciso de uma pessoa minha lá no norte. Você não quer entrar conosco nesse projeto da Sony? Tinha 2 anos só o departamento. Eu olhei para ele assim e disse que não acredito. Eu já estava orando muito em favor disso, sabe? Então eu fui o primeiro divulgador da Sony Music. Hoje nós somos em 11. Eu fui o primeiro a ser contratado pela Sony. Foi aí que eu entrei na companhia. Aí o meu conhecimento a nível fonográfico aumentou demais. Eu não me tornei só um representante do Norte, eu me tornei assessor nacional, tanto que em várias viagens para São Paulo, Goiânia, Rio, eu ia junto, porque a produtora, a gravadora levava os representantes. Foi aí, né, que eu já fazia parte da Sony uns 2 anos, o Igor foi lá, o Igor Siqueira, que é o CEO da 360 UEAP. Ele foi com o Maurício Soares, porque o Sidney era diretor comercial da Sony, se tornou diretor comercial da 360 UEAP, porque na época ainda tinha DVD. Sim. Aí ele, bora lá com o Maurício. O Maurício era um cara que até hoje é mentor de muita gente. Ele falou, rapaz, eu vou te indicar vários que trabalham comigo. No Norte tem o Luiz Porto, e foi citando várias pessoas. Quando eu recebi a ligação do Igor Siqueira, nós estamos lançando o filme Você Acredita, foi o primeiro nosso. Sim, Você Acredita. Eram 9 histórias, né? Sim. Dentro de uma história, resumindo todas elas. Foi aí que eu entrei na 360 UEAP, junto com o Igor Siqueira. E o Quarto de Guerra foi o segundo que nós lançamos numa parceria com a Canzion. Canzion lá do Gil, né? Pastor Gil, que você teve o prazer de conhecer e receber aqui na escola. Fui lá com ele. Aí você ainda foi lá com ele. Aí começou justamente a minha trajetória no cinema. Eu não entendia nada de cinema, eu só sabia trabalhar na questão de divulgação. Então a gente foi para o Rio de Janeiro várias vezes, ter um treinamento, tanto pela Sony quanto para a 360, e me tornei, né, uma pessoa com habilidades incríveis nessa área, porque eu não entendia de nada. Você em Belém é uma realidade, Valdo. Quando você sai de Belém para um trabalho a nível nacional, atualmente ela abre de uma maneira muito grande, até para empreender. Então foi justamente a Sony 360 UEAP que me condicionou a hoje ter um trabalho bastante relevante aqui na minha cidade. Bom, e você então teve que acessar as lideranças das igrejas aqui em Belém, né? Para as pré-estreias e depois das pré-estreias, as estreias no cinema. Isso. Fala um pouco desse movimento. No rádio eu conheci muita gente, né? Porque no rádio a gente recebia diariamente vários pastores presidentes, né? E na época não eram nem pastores presidentes. Por exemplo, o pastor presidente da comunidade Otá, quem é? Pastor Ivaldo Costa. Marcelo Carvalho. Lourival Pereira. Lourival não era do Bengui. Sim. Não tinha essa catedral que ele tem hoje. Maxwell era líder de jovens. Tem vários líderes hoje relevantes de Belém, que na época eram amigos nossos, companheiros nossos, que iam fazer programa ali, que se tornaram bastante relevantes. Então essa amizade de anos me condicionou a ter entrada nas menores, médias e grandes igrejas em Belém. E eu procuro conhecer aqueles que estão entrando agora como pastores, vem alguns de fora que estão sendo inseridos no ministério. Então, essa minha amizade com os pastores facilitou demais a minha entrada nas igrejas em divulgar os filmes evangélicos.
Porque a vantagem da 360 OIAP, em média, no Brasil, com as outras produtoras, ela é muito grande, a vantagem é muito grande, a porcentagem é muito alta da bilheteria nossa. Por quê? A gente tem um trabalho direto com o nosso público consumidor, Sim. que é as igrejas. Sim. Qual é o filme que vai divulgar em colégio, em instituições? Não tem nenhuma. Eles lançam, fazem uma mídia, fazem um marketing. Mas há essa distância, né? Tem um distanciamento. Não, a gente vai corpo a corpo com a igreja. Passa o trailer, a gente divulga ali para os irmãos, panfleta na frente da igreja. E vai para a rádio, vai para o canal de TV, sorteia ingressos. Isso é um trabalho que a gente tem tido muita vantagem, sabe, Valdo? Dá metade de ingresso para os irmãos que querem ir. Sim. Então, isso me condicionou, junto à liderança, de ter essa condição de divulgar bem os nossos filmes aqui em Belém. Desses filmes que você teve, que você assessorou para passar aqui em Belém, quais foram assim, os que mais impactaram, que mais você teve uma resposta? Isso. O Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, né? O Quarto de Guerra, apesar de ele não ter um público como a Ford de quase 6 milhões, ele foi o início de tudo, Ivaldo, sabe? Porque o primeiro filme, ele foi só um trabalho que a gente estava ainda experimentando várias situações. Ele teve uma faixa de 400 mil pessoas, mas não foi tão impactante quanto o Quarto de Guerra. E o Quarto de Guerra, ele chegou no momento onde o cinema cristão ele era rejeitado. Ninguém queria. Será que um crente vai para o cinema? O crente não vai para cinema. É que colocaram para o pastor Gil. A dificuldade era muito grande para você colocar um filme cristão em várias salas nos cinemas do Brasil. E outra, não é só colocar o filme, é saber o calendário dos filmes da Marvel, da Disney, que não tem como você competir com eles. Até hoje não temos condição de competir. Mas a gente vai falar uma particularidade do Forja. E na época nós lançamos esse filme, quase 800 mil pessoas nos cinemas, ficamos 4 meses com 2, 3 salinhas, né? Assim, em cada cidade, depois aumentou para várias salas, e o público foi muito grande, tanto que uma rede de cinema se interessou em lançar o filme com a versão nacional. Até hoje está proposta na mesa. E acredito que um dia nós estaremos tendo o Quarto de Guerra na versão nacional. Maravilha. Tanto é que hoje você tem, ainda passa na TV aberta, né? O Quarto de Guerra. Verdade, é isso. Aí a gente teve a Forja, vou já pular para a Forja, sim, porque é uma continuidade do Quarto de Guerra. Você percebe que os personagens tiveram assim praticamente a mesma função, né? Daquela mulher de oração, sim, né? Ela sim. esteve também na Forte, e tivemos aí mais de 4 milhões de espectadores. Foi um filme que nos surpreendeu bastante e trouxe de volta o cinema cristão após a pandemia. Já tivemos 4 lançamentos após a pandemia, que foi um fracasso. Fracasso mesmo. Perto de tantos que nós lançamos, como Deus Não Está Morto, Ressurreição, também tivemos aquele Superação. Superação, é esse que aquele A Cabana. Mas, de fato, depois da pandemia, tivemos 3 lançamentos que a gente pensou que o cinema cristão ia falir. Foi quando veio a Forja e resgatou, mas resgatou bonito. Por quê? Alguns filmes que pensávamos que iam perder salas, tipo o Transformers, né? E outros filmes. O Coringa, nós ganhamos deles. Em várias semanas. Nós desbancamos eles. Então, o Forja trouxe de volta não só o filme cristão como era antes, como também criou uma autoridade. Hoje todo mundo quer um filme cristão nos cinemas. Hoje a gente não tem mais essa dificuldade. As grandes redes hoje até facilitam para a gente. Maravilha. E The Chosen? Como é que é a tua relação com o pessoal do The Chosen? Como eu te falei, a nossa vantagem em relação a outras produtoras é a nossa abrangência nacional em relação à liderança evangélica. Quando o The Chosen veio para o Brasil, eles procuraram o Igor. Por quê? Era um aplicativo. E tinha que ser divulgado esse aplicativo. E eles usaram, então, a nossa influência nas igrejas. Tanto que você vê hoje que as próprias igrejas estão recebendo o Natal The Chosen, né? Cadastradas e tal. Foi um trabalho que começou pela 360. Então, nós lançamos o aplicativo. Na época, fizemos um trabalho muito grande no Brasil, com várias igrejas. Porque a pessoa tinha que acessar o aplicativo. Não era nem no cinema, era um trabalho diferenciado. A gente não fazia isso.
Então foi um trabalho... E principalmente aqui para a região norte, né? Na região norte, que era muito difícil. Graças a Deus nós conseguimos, porque o The Chosen, ele próprio se vende, né? Ele próprio se vende. Então era um material já bastante relevante nos Estados Unidos, material fácil de vender, fácil de divulgar, e nós alcançamos mais downloads no Brasil do que nos Estados Unidos. Mais downloads. Tanto que o Brasil é o segundo país que o The Chosen mais investe. Tanto que eles estão vindo para cá, vieram recentemente agora, né? Você estava lá na reunião, fazendo uma parceria com o SBB, porque o The Chosen ele tem justamente essa condição de não só os evangélicos gostarem, como as pessoas que não são evangélicas e que não professam nenhuma fé. Gostam do The Chosen pela história bonita e o linguajar fácil, bem popular. Isso teve uma facilidade para a gente divulgar. Então o The Chosen entrou conosco, foi uma experiência muito bacana. O ano que vem, como esse ano, nós lançamos já no cinema, aí entrou no nosso nicho, né? Tivemos um bom resultado na produção, na divulgação das nossas peças publicitárias, e eles acharam, então, poxa, já que a 360 faz um trabalho no cinema, bora lançar no cinema. Foi quando o Igor chegou com o diretor da The Chosen, foram até as produtoras, e a Paris Filmes assumiu isso. Meu amigo, foi sucesso. Você não pôde ir, né? A pastora Dilma foi. Ela foi. Tivemos no primeiro e segundo episódio mais de 4 milhões de pessoas no cinema. Meu amigo, pronto. Aí, hoje eles não querem mais fazer aplicativo. Você percebe que hoje, quando é que vai para o aplicativo? Não, eles gostaram da experiência de cinema, até porque, Ivaldo, houve uma cisão, né? Porque antigamente era o The Chosen com uma produtora, né? Era uma produtora que fazia toda a produção do The Chosen. Eles separaram. Então, o The Chosen foi para um lado e a produtora foi para o outro. Então, eles tinham que fazer um trabalho para arrecadar financeiramente um valor para poder manter a produção, que é muito cara. Foi quando entraram no cinema e começaram, então, a arrecadar, além do aplicativo que tem, né? Aquela condição de você ajudar. Então, o The Chosen foi assim que nós começamos a trabalhar com eles até hoje. E o ano que vem, em março ou abril, vamos lançar mais um filme nos cinemas do The Chosen. Maravilha. E você vê que Brasil foi tão bom que os atores vieram aqui no Brasil, né? Foi. Você tem uma ideia? O nosso trabalho aqui no Brasil é tão de excelência, Ivaldo, porque você percebe que todos os líderes, sem exceção, se envolvem com nossos projetos. Sem exceção. Sem exceção. Pré-estreia é feita para isso. Quantas pré você encontrou com vários pastores amigos seus? Sim, com certeza. Vários. E muitas vezes você fazia tempo que não os via. E naquele momento ali você conseguiu ter uma comunhão. O filme Superação, que foi campeão de bilheteria no Brasil, nos Estados Unidos, foi primeiro lançado no Brasil. Você sabia disso? É mesmo? Aquele do menino que mergulhou no gelo. Sim. Eles mandaram o filme para o Brasil, fizeram uma pesquisa, olha, o Brasil está legal em relação a esse filme. Vamos lançar primeiro no Brasil para ter uma experiência. Porque às vezes eles fazem essas experiências, mas eles confiaram aqui no Brasil. E nós fizemos e batemos o recorde de bilheteria. E foi para os Estados Unidos. Então a gente teve esse prazer de ter um filme de muita relevância ser lançado primeiro no Brasil para depois ser lançado nos Estados Unidos. Maravilha. Isso é uma bênção aqui pra gente. Então, esse spoilers que tu já deixa aí, tipo, março e abril, The Chosen tá propondo um filme. E mais um filme, tá além do aplicativo, né? E a gente tá aí com muita expectativa em torno deste filme. Em fevereiro, a gente fez vários trabalhos, já dando um spoiler para ti, para todos os seus amigos que acompanham aqui o seu podcast. A 360 tinha um sonho de produzir um filme nacional. Há muitos anos o Igor vinha aí criando toda essa possibilidade e achou uma produtora que entrou com ele, porque é um dinheiro muito alto para investir. E em fevereiro agora estamos lançando o primeiro filme nacional produzido pela 360 Way Up, que é a história daquela Murdoch. Você lembra que ela foi espancada, né, por um jovem que teve um surto e praticamente ela ficou morta, né? Era uma pastora. E a história dela, como é que ela superou tudo isso? É uma história muito bonita, com atores globais, né? Atores que são profissionais aqui na região, bastante relevantes. E em fevereiro estamos lançando esse filme nos cinemas. Aí segue com The Chosen. Então já está numa sequência aí fantástica. Maravilha. Bom, mas não, é claro que a tua cabeça inquieta, teu coração
que pulsa pelo empreendedorismo, não se aquietou ainda e nós estamos no início de um novo ano, né? O que é que vem de novidades, o que é que tem de planejamentos aí, o que é que tu tem, quais são as novas frentes que você está começando a mexer, a trabalhar? Isso. Muito antes de te falar sobre os projetos, os planos, eu tinha que expandir meu trabalho. E eu falei, não vou ficar só em Belém, não. Eu olhei para São Luís e vi um grande empresário aqui pelo Rio Norte, eu fiz amizade com ele, eu liguei para ele, rapaz, não tem vontade de lançar filme evangélico aí em São Luís? Rapaz, estou aqui, pode vir aqui. Eu fui para lá. Naturalmente que os filmes já vão para as cidades, mas não é feito um trabalho que a gente faz. E eu liguei lá para a produtora, rapaz, não tem verba, não tem problema não, invista. Deixa que eu vou, eu quero ir. Se eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer lá, vocês me dão São Luís? Te dá São Luís. Não só conquistei São Luís, conquistei Teresina, conquistei Imperatriz. Eu empreendi, Ivaldo. Então hoje, graças ao trabalho que eu realizei, eu consegui fazer um trabalho em São Luís, Teresina e Imperatriz. Até hoje eu faço um trabalho lá com eles, de alta relevância. E baseado em todas essas nossas conquistas, não sou eu que não faço nada sozinho, com a nossa equipe, foi que a gente começou a pensar em várias outras possibilidades, né? Foi que este ano, agora de 2025, nós começamos a criar algumas possibilidades, né? E a gente percebe que tem algumas ferramentas de mídia que já não tem uma força como tinha antes. Hoje nós temos o mercado digital muito forte, a gente tem que se adaptar. E a gente tem que estar sempre renovando, atualizar. Né? E foi quando a gente pensou em vários projetos. Eu fui para o Rio de Janeiro no ano passado, passei um período lá em setembro, uns 10, 15 dias, já conversando com alguns parceiros. Quando eu voltei em novembro, já foi para consolidar uma parceria. Eu estou voltando agora, este ano, para dar o start no projeto, que é um grande festival nacional, o que eu já fazia aqui em Belém. Nós criamos um grande festival, só que esse festival ele vai ser feito em 8 capitais, serão 8 campeões. Nós já estamos com uma produtora no Rio de Janeiro, onde todos vão ser contratados para essa produtora. Só que tem o seguinte, cada produtor de eventos na sua cidade, eles são os donos do evento. A gente entra em parceria com eles. Simultaneamente, esse cantor vai ser divulgado, são parceria com várias rádios relevantes. Quando eu fui agora no Troféu de Salvação, né, nós conseguimos fazer uma amizade com o pessoal de rádio lá. Por ser da Sony, 360, criar amizade com vários radialistas, com várias pessoas de imprensa. E eu, então, cheguei com eles e falei, que tal a gente entrar num projeto, criar um projeto nosso mesmo, de de um festival. Então, a gente fechou em 8 capitais já. Será um festival que vai ser feito cada período numa cidade. E essa gravadora vai contratar todos os 8 e fazer uma divulgação. Só que a gente vai ter a agenda do cantor, nós vamos ter a produção do cantor e vamos também ter a assessoria e a divulgação do cantor. Então, nós vamos ter um selo já lançando, neste ano, 8 cantores a nível nacional. Esse é um dos projetos que a gente está pensando. E mexe contigo, né? Porque falou em música, né? Estamos aqui, com certeza. A gente está com um projeto também do nosso estúdio, né? Aqui da escola, o estúdio de gravação da escola, para gravar os cantores aqui. Até nós temos muitos alunos que já são cantores, que já cantam, que vieram aqui aperfeiçoar, estão à procura de um lugar para gravar. Hoje, a gente sabe que existe algumas certas facilidades de divulgação. Antigamente, a pessoa que tinha que divulgar um trabalho tinha que ir só pela rádio, tinha que ser na rádio. Hoje não, hoje você está com as janelas abertas para o mundo. Verdade. Né? Então, a ideia, a gente também está com essa ideia, e eu acho que se a gente somar, fica cada vez melhor. Quanto mais gente, quanto mais parcerias, melhor, né? Você tem um estúdio de gravação, você tem uma empresa que trabalha com as mídias sociais, com a divulgação digital. Você junta esses dois aqui, pronto, você... porque, na verdade, quando a gente pensa em produção musical a nível nacional, o custo é muito alto. Seria impossível a gente fazer um trabalho com pessoas que só tem a vontade de fazer. Só que tem o seguinte, se eu me unir a você já tem uma estrutura. Concorda comigo? Sim. Se eu for para São Luís e fazer uma parceria com a Rádio 92, ele já tem uma estrutura. Então, a gente tem, em cada parceiro,
em alguns locais no país, em cada capital, a gente tem uma parceria já consolidada que a gente não precisa entrar com custo, porque um vai ajudar o outro. A gente vai engajar o projeto do outro. Sim. Vai ter um custo? Lógico que vai ter um custo, mas é muito pouco perto daquele que É um poderíamos custo investir. compartilhado, né, nesse caso. Tipo, o compartilhado. Então, foi lançada a ideia. Eu estou coordenando a nível nacional, tanto que estou viajando várias capitais para consolidar esse projeto. E temos certeza que agora, em fevereiro, nós estaremos já começando um primeiro projeto já, a começar por Belém. Aí, de repente, Perfeito. Escola de Adoradores, parceria aí com esse projeto a nível nacional. Maravilha. Já pensou um cantor teu a nível nacional? Porque, pastor, a dificuldade hoje, apesar da facilidade do digital, é a aceleração do processo. Sim. Se você tiver tudo dentro de uma parceria que acelere o processo, a condição desse cantor ter uma rapidez na sua divulgação e na consolidação do seu ministério é muito grande. Então, na verdade, pastor, a gente ficou pensando, rapaz, eu faço trabalho para várias empresas. Aí eu cheguei com meus amigos, rapaz, a gente faz trabalho para todas as empresas aí, a gente que dá o start, a gente que vai nas igrejas, a gente que vai no rádio. Por que a gente não cria um projeto nosso? Já que a gente tem todo esse processo no nível nacional. Foi quando nós nos juntamos junto com outros parceiros de rádio e chegamos nessa conclusão que podemos fazer um trabalho juntos, engajando e dando uma facilidade nessa questão da divulgação. Então, isso para a gente vai ser muito importante. Eu creio que agora, nesse ano, teremos vários cantores sendo revelados aí em todo o Brasil. Maravilha. E o podcast? Vamos falar agora do podcast. O podcast que a gente está agora num podcast. Quando a gente fechou o festival, nós pensamos o seguinte, o rádio, ele ainda é, né, a peça fundamental para a divulgação de gravadora. Ainda é. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando com o Luciano Camargo, através da Labidar. Eu sou divulgador do Luciano no Norte e no Nordeste. Nós fizemos agora com ele algumas séries de entrevistas, lançando os singles novos. Você sabe que no ano passado ele gravou um DVD. Já lançamos uma música em dezembro. Vamos fazer o restante dos lançamentos agora. Ele entra em 2 dias, ele para. 2 dias é só para a rádio. Então, fizemos na faixa de 18 a 20 rádios, em cada horário, nos 2 dias. E isso foi divulgado a nível nacional. Ele tem uma grande relevância. Sim. Com vários cantores. Então, isso facilita o trabalho dele ser rapidamente divulgado no Brasil. As rádios de maiores audiências do Brasil, as rádios mais relevantes do Brasil. Aí você leva isso para o podcast. Então, hoje o podcast ele é muito regional. Por exemplo, o pastor Ivaldo me entrevista aqui, eu sou de Belém, com vários outros pastores. Quando vem alguém de fora, um professor, um pastor, um cantor, você entrevista, mas é muito a nível local. Sim, sim. Ele fala do que ele vai fazer aqui em Belém. O alcance acaba sendo nacional, mas o interesse não é nacional, o interesse ainda é local. Porque você vai comentar com ele alguns assuntos regionais. Sim, sim, sim. Esse podcast nós vamos criar a nível nacional. São assuntos nacionais. Tanto que a gente está indo para o Rio agora, para São Paulo, criar conteúdos, tipo assim, o Intríade, ele entra no Circuito Nacional de Podcasts. Tanto você quanto outros parceiros, vou dar um exemplo, Luciano Camargo em Belém, eu ligo para ti. Ivaldo, o Luciano está em Belém. Nós vamos gravar o podcast nacional no teu estúdio. A gente grava todo o processo aqui, aí faz os cortes, a gente vai marcar um dia para lançar esse podcast do Luciano em todo o Brasil. Nós temos mais de 10 podcasts já aliançados conosco, em cada capital. Então ele vai ter, tipo, um podcast dele de 1 hora, ele vai ser impulsionado simultaneamente nas capitais, no dia tal, no horário tal, pelo YouTube, no Instagram, com os cortes. Então isso é altamente relevante para ele. Porque é o rádio que faz isso. O podcast hoje é divulgado na região. Pode ter, por exemplo, a gente tem muitos podcasts famosos no Brasil, mas ele é produzido lá e o podcast sobe lá. Ele não tem, por exemplo, em cada capital, aquele podcast sendo lançado no ar. Sim, sim. Então essa é a ideia nossa. A partir de fevereiro nós vamos eu vou criar agora uma faixa de 10 conteúdos com pessoas relevantes lá no Rio e São Paulo, para em fevereiro começar o processo do Circuito Nacional de Podcast. Por exemplo, você já tem o seu canal, você já tem uma relevância, a gente só vai inserir esse podcast no teu canal.
E muito do que você vai produzir aqui também nós vamos lançar em outros parceiros, episódios que a gente acha relevante. Vai também inserir no canal também deles lá. Maravilha. Luiz, eu achei que ia demorar um pouco mais, né? Mas como você tem uma facilidade, comunicador é assim, né? De sintetizar, de contar toda a história, né? Mas quanto tempo nós temos aí? Então, mas assim, quando você narra a sua história, Luiz, você narrou todas as suas conquistas aí, trabalho, empreendimento, mas nós temos aqueles pontos de guerra, aqueles pontos de luta, né? E eu pude te acompanhar em alguns desses momentos, né? E eu acho que se aconteceu, né? Se teve situações que a gente sofreu, porque a gente conta assim essa história, pensa que foi tudo fácil, poxa, o Luiz Pontes foi lá, fez isso. E não é bem assim, né? Só resumiu, né? A gente fez aqui uma resenha, né? De tudo, um resumo de tudo aquilo que você trabalhou, que a gente se encontrou por aí. Mas eu lembro de momentos muito difíceis na tua vida, como na perda do teu filho, né? Que o fato de você estar na rádio também, de alguma forma, fez com que muita gente cercasse você naquele momento, né, em que você teve essa perda tão dolorosa ali. Então, eu acho que essa ideia de que você ser importante na vida das pessoas, como você foi e é, através do teu trabalho, faz com que também no momento de luta, no momento de provação, de dificuldade, você também tenha esse retorno. Porque o nosso retorno não é só o financeiro. A gente tem o retorno das amizades, das pessoas que vêm e apoiam. Como foi aquele momento para ti? Vamos fazer essa memória aqui, essa retrospectiva aqui. Eu acredito muito, pastor Ivaldo, que eu cresci muito no meu trabalho, no lado profissional. Porque o espiritual, graças a Deus, a gente sempre está aí com Deus, trabalhando, sempre nessa questão de nossa vida diante de Deus, não perfeita, que a gente não é perfeito, mas pelo menos atuando, né? Mas na profissional, eu sempre cresci no momento mais difícil. Você acredita nisso? Foram os momentos mais difíceis que Deus me provou que Ele já tinha um projeto. Ele já tinha um sonho para a minha vida e eu não estava sabendo. Vou ter medo de quê, né? Vou ter medo de quê agora? Com a perda do meu filho, eu cresci muito profissionalmente. Porque Deus foi começando a me moldar. E é isso que eu deixei para o final, que eu corri um pouquinho, justamente para aplicar. Porque em todos os momentos da minha vida, pastor Ivaldo, nada é fácil, nada se conquista as coisas fáceis. Muitas das vezes você tem que criar seu próprio espaço. Quantas vezes eu cheguei a pensar em desistir? Várias vezes, porque eu já estava naquele processo ali, eu não conseguia avançar. Eu não conseguia ter mais novidades. Aí era Parece aquela mesmice. Não está saindo do lugar, né? Não está saindo do lugar. Foi quando eu comecei a criar possibilidades dentro da própria rádio. Se não dá para eu fazer, então eu vou comprar um horário para mim. Se não dá para fazer, eu vou empreender em outra capital, em outra cidade. Então, assim, eu comecei a empreender, a me oportunizar em algumas situações que hoje eu estou colhendo. E o ano passado, eu tive um insight, assim. Eu digo assim, pastor, em Belém, tipo assim, a nível de empresas, de representação, conquistei. O que eu vou fazer mais aqui em Belém? As mesmas coisas, pastor. Os pré-estresses são bacanas, eventos. Eu digo, mas eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Eu digo, não, eu vou alçar um voo muito alto agora. E quando eu perdi meu pai, foi um ano retrasado, que eu criei essa coragem, sabe? Eu criei essa coragem, até porque o meu pai dependia muito de mim. Então eu estava muito assim, meu trabalho e meu pai, preocupado com ele. Quando meu pai faleceu, a gente conversava muito antes dele falecer, e ele foi, tipo, me motivando para algumas... Eu falava muito com ele, papai, eu tenho uma ideia assim, e tal. Quando ele faleceu, aquelas nossas conversas fluíram, e eu criei coragem de empreender a nível nacional. Tanto que eu estou indo para o Rio agora, devo passar lá um período de 30 dias. Fatalmente, deverei morar no Rio de Janeiro por conta dos projetos. Não vou deixar de atender Belém, a gente está montando uma equipe aqui para atender os nossos projetos aqui. Mas eu percebi que eu podia voar um voo mais alto.
aquilo que eu fiz em Belém, que eu aprendi em Belém, aquilo que Deus me ensinou a fazer, eu poderia fazer a nível nacional. E Deus me levou para o Rio de Janeiro, e eu sempre orando por pessoas que pudessem me ajudar. Foi quando nessas viagens, eu consegui fazer algumas parcerias com pessoas bastante relevantes no Rio de Janeiro e São Paulo. E então, está começando juntos vários projetos nacionais. Muito por conta de momentos difíceis que eu passei, e Deus me encorajou. Muitas vezes a gente tem medo, pastor. Não tenha medo, não. Vá para frente. Vá em frente. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu tinha um momento agora, né, no início do ano, que eu fiquei, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa que eu vou me arrepender depois? Porque vem as incertezas. Sim, claro. Diante de projetos tão grandes, será que eu sou capaz? E aquelas coisas, até psicólogo sabe o que eu estou falando, as pessoas entendem o que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, eu estava assim pensando, mas me encorajando a fazer. Não, é isso que Deus quer, se Deus me levou lá, se eu estou investindo, é porque tem algo que vai ser fruto. Em cima disso que eu comecei a trabalhar. Eu tenho certeza, pastor, que este ano 2025 nós vamos conquistar muita coisa, fruto de um trabalho de anos e anos, porque eu não comecei ontem. Sim. Eu venho de muitos anos trabalhando, me condicionando, ganhando experiência, me juntando com pessoas que conhecem. Por muitas vezes eu liguei para o pastor Ivaldo, vim aqui com o pastor Ivaldo, pastor, me aconselha, pastor, por isso e tal. Porque tem algumas pessoas que para mim são minhas mentoras. Você e vários outros, que eu ligo de vez em quando, né? Pedindo uma opinião, uma sugestão, e sempre encontro em vocês apoio. Então, eu digo muito que a Belém do Pará foi uma condição que eu tive de aprender muita coisa, e agora eu vou fazer um trabalho mais abrangente. Vai estender as estacas dessa tenda. Porque eu entendo que o Rio de Janeiro e São Paulo é vitrine. Eu Sim. creio que eu possa também ajudar em vários setores que não estão sendo alcançados, está criando muita coisa nova, muita novidade. Eu creio que vai dar certo, em nome de Jesus. É o que eu estou fazendo, Luiz. Eu estou com um projeto, estou com uma parceria com uma editora lá em São José dos Campos, em São Paulo, né? A editora Pirgos, por onde eu lancei meu livro, e já lançamos o livro do pastor Enaldo, e vamos lançar outros livros, porque a gente entende que aquela região ali, ela é como se fosse, apesar de o norte estar em cima, mas aquela região ali, ela é o ponto mais alto no sentido comercial, Exato, no sentido de projeção. Isso, né? Verdade. E eu queria encerrar esse episódio, mas eu acho que existe uma coisa que é muito importante a gente falar, Luiz. Porque eu estou conversando aqui com um cara que não tem 15 anos de idade, 20, 30 anos de idade. Né? Eu não vou falar a tua idade, não vou falar a tua idade. Já passei né? dos 30. Mas já passou, já é um pouco mais de 30. Né? Verdade. E que poderia muito bem dizer assim, não, agora eu vou descansar, quero saber. Né? Mas eu vejo você com a energia de um cara de 30 anos mesmo, de um cara de 25 anos. E quando tem muita gente aí, eu lembro muito de um programa, de um episódio de um programa do Roberto Justus, né, o Aprendiz, e nesse episódio ele já está para selecionar os executivos que vão trabalhar com ele, e aí então tem um rapaz, ele faz a seguinte pergunta, bom, vocês estão, imagine que vocês foram contratados aqui pela minha empresa, e aí o que é que vem depois? O que é que vocês pensam depois? Aí um dos caras que era um dos favoritos para ganhar, né? Ele foi dizer assim, bom, eu vou trabalhar, com certeza eu vou crescer muito nessa empresa, vou me tornar um CEO, vou ganhar muito dinheiro e vou organizar minhas finanças. Quando eu tiver com 50 anos, 55 anos, eu vou me aposentar, vou para uma região do sul e vou cuidar de um vinhedo e ficar só lá aproveitando. Aí o Roberto Justo disse assim para ele, quer dizer então que você está diante de um homem de 60 anos, 65 anos eu acho que ele tinha, 60 e poucos anos, que está trabalhando, que está treinando vocês, e você está dizendo que então eu deveria já estar aposentado? Demitido. Ou seja, é uma mentalidade muito atrasada, né? De você, não, eu quero parar. E, claro que a gente chega uma hora que você tem que parar. Isso.
Mas, meu amigo, uma mente inquieta, uma mente empreendedora, cheia de energia, se ela para, ela entra em colapso. Entra. Não tem como a gente parar. Com certeza que sim. Né? Então é isso que motiva, é isso que traz essa juventude, porque você é um jovem. Né? Na verdade, pastor Ivaldo, ganho muito bem pelas empresas. Você sabe disso. Eu represento 2 megas empresas. Eu sou representante, eu trabalho praticamente só. Então, todo o investimento que existe na região, uma parte desse investimento vem para mim. Ganho muito bem. Eu podia estar tranquilo, em casa. Né? Tranquilo. Tem projetos que eu fico em casa 1 mês sem fazer nada. Filha já está casada. Tudo casado. Ganho muito bem. Só que não é questão do dinheiro, sabe, pastor? É da utilidade, é do serviço. De você ser útil, de você vencer as suas limitações, de você entender que, poxa, eu posso ir para lá, para um grande centro, desenvolver um grande projeto. Não é a questão do dinheiro. Tem um dinheiro, tem, mas é a questão de você se envolver em grandes projetos, dizer, poxa, eu consegui, eu posso fazer. O dinheiro é consequência. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, pastor, não é pelo dinheiro, porque dinheiro eu tenho aqui. É pelas conquistas que eu desejei há muito tempo atrás, de um processo que eu venho passando, de sonhos que estão dentro de mim, que eu quero realizar. E eu investi esse dinheiro que eu ganho nesse sonho. Eu não esperei por ninguém. Muitas das vezes as pessoas esperam por pessoas para dar o primeiro passo. Não, você que tem que dar o primeiro passo. Perfeito. Você que tem que ir atrás dos seus sonhos. Então é isso que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar. Maravilha. Você tocou num ponto assim extremamente importante. Não espere pelos outros. Tem muita gente que está atrasado na vida, que fica marcando o passo e atribui isso aos outros. Verdade. Porque ninguém me apoiou, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me ajuda, ninguém investe, ninguém... Para com isso. Na verdade, é você que tem que dar o primeiro passo mesmo. É claro que a gente vai ter essas parcerias, esses apoios, mas ninguém, Luiz, ninguém vai te apoiar se não perceber quem é você. Verdade. Ninguém vai entrar em parceria com você só pelos seus olhos verdes. É verdade. Né? Ninguém vai chegar e dizer, não, eu vou investir porque eu gosto de ti, tu é tão bacaninha, eu vou gostar, toma dinheiro. Ninguém faz isso. Né? Raramente alguém vai fazer isso. Uma pessoa que entra em parceria com você é porque acredita em você. Mas antes dessa pessoa acreditar em você, você acredita em você. E você construiu a sua jornada. Verdade. Que te deu essa credibilidade diante das pessoas, que as pessoas, quando você procura para estabelecer uma aliança de parceria, elas sabem que não estão tratando com uma pessoa que está aventurando na vida, mas que já tem uma história, um trajeto, né? E eu acho muito importante isso. Isso serve para você que é empreendedor, para você que está começando uma carreira de empreendedorismo, para você que está, quem sabe, remando e parece que o tempo todo está contra a maré e você fica dizendo, ninguém me ajuda. Você não está aí para pedir esmola para ninguém para te ajudar, não, você está aí para produzir. Então não desista, tenha perseverança. Nem tudo que você vai fazer vai dar certo, tem coisas que não vão dar certo. E é isso aí, não deu certo, levanta a cabeça, vamos seguir adiante. Porque eu acho que esse é um projeto de vida, né? Você estabelece uma jornada, estabelece um rumo, um caminho, uma trajetória, você tem um alvo, mas em algum momento você diz, não deu certo, aí você tem que refazer a rota. Verdade. Né? Tem que refazer, é como você que está, quem anda através do GPS, às vezes você está, uma vez eu fui lá em Fortaleza, eu disse, vamos de carro, né? Vamos de carro. A gente vai no GPS e te dá o jeito. E havia muitas obras na cidade, então por exemplo, algumas rótulas, né, algumas rotatórias, já não existiam mais. Aí o GPS dizia, dobre aqui para a esquerda na rotatória, não sei o que, aí, mas cadê? Aí a Joelma ficava agoniada. E aí, de vez em quando, o GPS, aquela voz lá do GPS dizia, refazendo a rota, não sei o quê. E de fato é isso, tem hora que você tem que refazer a rota, né? E você não deu certo por aqui, vamos encontrar outro caminho. Agora, desistir não, é seguir adiante, levantar a cabeça, né? Sacudir a poeira e seguir adiante. Eu gostaria só de, chegando ao final, algo que eu observei em muitas pessoas que eu não quis correr esse erro. Eu não tomo
nenhum partido por ninguém, pastor. Cada um que cuide da sua vida, sabe? Eu não vou perder tempo de ficar olhando lá, por que aquele fulano fez isso, fez aquilo. Então eu vou perder tempo porque eu tenho que fazer. Sim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito focado naquilo que eu faço. Eu não vou perder tempo. Então, muitas pessoas hoje estão perdendo tempo. E eu estou apostando muito, pastor, em ser diferente. Em você criar algo que ninguém está fazendo. Hoje as pessoas estão preguiçosas mentalmente. Não são mais criativas. Eu digo que a geração, não todos, né? Hoje elas são seguidas por o que os outros fazem. A gente vê isso muito na internet, esses memes, esses trends. Todo mundo fazendo o que todo mundo está fazendo. Quando alguém faz diferente, aquela moça sempre lá mais do mesmo, né? Moça da janela lá, quantos estão trabalhando para ter o que ela tem hoje de seguidores? Uma coisa diferente que aconteceu com ela, nem ela quis. Então tem muita coisa que a gente vai fazer de diferente, que nem a gente vai imaginar o alcance que nós vamos ter. Então é isso que eu estou apostando muito nesse ano de 2025. Eu sempre estou analisando, observando que diferente eu posso fazer e apostar naquilo ali, porque eu quero sair dessa mesmice que os outros estão fazendo. Quando alguém se destaca, pastor, é pelo diferencial que ela oferece dentro do seu trabalho. Maravilha. Alguma coisa a pessoa fez diferente, né? Tem que fazer diferente. E olha, gente, isso eu acho que é a palavra de início do ano. Não tem nada melhor do que a gente encerrar o episódio falando justamente com essa pegada aqui, né? De incentivar, de busque, não fique marcando passo, não fique olhando, como você bem falou, Luiz, olhando fulano de tal para não sei o que, está fazendo isso, às vezes a gente se coloca naquela posição de só ficar olhando e criticando os outros. Exato. E a gente não faz nada, a gente fica marcando passo. Verdade. Então, em vez de ficar criticando, a não ser que você resolva fazer um canal de crítica aí, aí né? Tudo bem, é verdade. Vai ganhar com a sua crítica e não só ganhar azedume na alma, né? Então, mas olhar no seu entorno, cara, eu já fiz isso, mas isso aqui eu nunca fiz, não vou fazer. Né? E não ficar sempre fazendo mais do mesmo. Então, nesse início de ano, que é onde muita gente começa a traçar o seu projeto de vida, né? A querer, o que é que eu vou fazer? Fazer cursos, vou empreender nisso, vou levar meu currículo aqui, ali, enfim, seja lá o que for, sempre pense com essa disposição de que você é responsável por aquilo que você empreende, a responsabilidade de cuidar de você é sua e de Deus, lógico, mas aqui é sua, você não tem que atribuir a ninguém, terceirizar para ninguém aquilo que é você que tem que fazer. Tenha fé, acredite no seu potencial e busque, seja criativo. A criatividade é a coisa mais maravilhosa que tem. Verdade. Né? A gente ouve uma pessoa assim, cara, como é que eu não pensei naquilo? Verdade. Sabe aquelas músicas que você ouve assim, você diz, caramba, como eu queria ter feito uma música dessa, né? Como eu não pensei nisso antes, Como eu não pensei nisso antes, né? Por exemplo, eu lancei o livro A Escuta Pastoral. Né? E teve um pastor que disse assim para mim, puxa, Valdo, que tema, hein, cara? Como é que tu pensaste nisso? Olha, daí, né? É da minha prática, né? Verdade. E eu fui pesquisar, a gente não tem nada parecido. Muito, muito raro você encontrar um tema como esse. Verdade. Então é isso, é pensar realmente e acreditar. Acreditar e fazer. E fazer. Muitas pessoas vão chegar com você, poxa, eu pensei em fazer e não fiz. Quantas pessoas poderiam fazer no teu lugar, né? E você deixou de fazer, né? E aproveitaram e fizeram. Aí você, puxa, a ideia era minha e a pessoa fez e eu fiquei para trás. Então não perca tempo. O que você tiver de fazer, faça e faça depressa. E faça logo. É a história logo. Aqui da Escola de Adoradores. Exato, Vão surgir, já surgiram várias outras, mas todas vão usar a escola como referência. Né? Todas vão usar. Eu lembro que uma vez, Luiz, o meu irmão chegou aqui comigo com um cartaz aqui na escola, faz muito tempo já, que era uma outra pessoa fazendo uma escola muito parecida com a minha. Aí, olha aqui, não sei o quê. Aí eu disse, coloca aí no quadro de avisos. Aí eu mandei para colocar. Coloca aí, não tem problema. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o meu projeto. Infelizmente, algumas não continuam. Por quê? Porque aqui já nasceu algo, o resto vai ser ou vem aqui para aprender e fazer igual, então vai criar algo totalmente diferente. Né? Verdade. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui. Para encerrar, um último desafio que eu tive, o ano passado nós conquistamos um troféu a nível nacional da rádio mais relevante do Brasil, como uma rádio do interior do Maranhão.
nós recebemos um desafio. E qual foi o desafio que a diretora me fez? Que eu achava praticamente impossível, mano. É impossível você concorrer com Rádio Relevante. Ela falou, qual é a maneira que temos de chegar lá? Deu um start na minha cabeça. É só você saber qual é a maneira que eu tenho para chegar lá. Eu fui me informando. Fizemos alguns projetos, chegamos lá. Na primeira vez não conseguimos. E o ano passado não conseguimos levantar o troféu. Porque nós fomos sabendo quais os detalhes. Como é que eu posso fazer? Quais os caminhos, os meandros. As pessoas nem começam a fazer, já desistem. Não sabem os meios, os caminhos para conquistar. Então é uma palavra que eu vou deixar hoje. Procure saber os caminhos, os meios para chegar na tua conquista e você vai conseguir. Maravilha. Luiz, Deus te abençoe, que alegria ter você aqui. Você é meu amigo de muito tempo. A gente não vai estar se encontrando muito, né? Verdade, é. Mas eu sou meio assim também, né? De vez em quando eu me isolo, eu fico distante, né? Mas eu tenho pessoas que são muito importantes para mim, pessoas muito queridas, né? Você, o MM do Brasil, que são pessoas que a gente tem muito carinho, o Greg, que são companheiros da rádio, inclusive, né? E tantos outros companheiros aí que a gente tem ao longo da jornada, o Valdemar Júnior. E você é uma dessas pessoas muito queridas do meu coração. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Meus queridos, que maravilha, que conversa boa, fluida, fácil, né? E com muitos ensinamentos, porque cada conversa a gente aprende, com certeza. O nosso podcast tem essa proposta. Ele não é um curso, a gente tem sim alguns temas que a gente trata aqui, temas rígidos, temas diretos, né, da área da psicologia, da teologia, mas também tem esses temas da conversa. E aqui a gente falou de empreendedorismo do começo ao fim, né, de empreendedorismo, de visão empreendedora, de energia de empreendedor, de estratégias de empreendedorismo, de criatividade, enfim. Então, se você tem achado relevante os nossos episódios, se você tem sido, de alguma forma, edificado e conhece pessoas que você diz, essa pessoa aqui devia estar ouvindo isso aqui, devia estar assistindo esse podcast, você já faz esse favor para nós aí, já manda para essa pessoa, compartilha lá no teu grupo de WhatsApp, lá das irmãs que conversam, das irmãs da oração, lá do condomínio, lá do teu trabalho, da faculdade, deixa o seu like, faz comentários, comente, quanto mais você deixa o seu like, quanto mais você comenta, mais nós estamos mandando mensagem para o YouTube de que aqui tem conteúdo relevante e que vale a pena o YouTube entregar para muito mais pessoas, tá certo? Deus abençoe vocês e eu continuo dizendo, feliz ano novo para todo mundo.